íntimo, eu tinha algo guardado aqui dentro há muito tempo, algo que eu tive que deixar de lado por vários motivos. Eu gosto muito de escrever, não sou jornalista, mas me identifico como tal. Não sou historiadora, mas amo história. E o que eu escrevo, boa parte, tem um viés memorialista. E como história e memória são coisas que estão interligadas, então eu acho que eu consigo transitar bem nessa área. Então, quando eu vi esse convite, eu enxerguei ali, acho que mais do que um desafio. Então, eu vi ali uma forma de suprir um sonho profissional. Foi, assim, um alto desafio, sabe? Aquela coisa de autoafirmação mesmo. Eu queria um alto teste de capacidade. Eu me perguntei se eu sou capaz, vou tentar. Então, saiu de dentro de mim aquela menininha que na infância, na adolescência, brincava de ser âncora do Jornal Nacional, pegava os recortes de jornais que vinham do papel de embrulho ali e ficava lendo e imaginando que um dia eu poderia ser jornalista. Tá? Então, essa revista tem um pouco dessa menininha que brincava, de ser jornalista. Então, eu comecei a amadurecer a ideia e, de repente, resolvi aceitar o convite. Confesso que não foi muito fácil, não, porque bate aquele medo no começo, né? Vai dar certo? Enfim, mas saiu, né? A revista ficou pronta e aí é o caso. Vocês vão ler, vão avaliar e verificar se realmente a gente pode tirar o chapéu para a revista do Bicentenário. E que bom, né, pessoal, que ela aceitou o convite, né? Porque realmente não poderia faltar a sua colaboração nessa revista. Bom, você acabou não citando assim a respeito dos aspectos que contém na revista, né? Mas assim, de fato, considerando os aspectos importantes e relevantes que poderiam estar nessa produção, quais são esses aspectos que você realmente, de fato, não deixaria de constar nessa produção, que você julga que eles são importantes e também relevantes quando se fala de uma festa tão singular no nosso estado? A primeira parte do trabalho foi, no caso, organizar as sessões, né? Precisava entender o que tinha que constar nessa revista. Então, a primeira coisa que me veio à mente é que a gente precisava da parceria dos historiadores, tá? Que a gente tinha que refazer o percurso e buscar as raízes, né? Contar a história a partir lá de 1822. E a gente precisava também ver esse percurso percorrido, né, até chegar ao momento presente. Eu imaginei que a gente precisava de uma visão crítica, a gente precisava também de uma visão reflexiva. A gente tinha que ver significados da festa, a gente precisava ver as figuras ilustres, ilustres locais e a gente tinha que ver também as personalidades históricas, tá? E outras coisas, porque a festa hoje ela tem vários significados, então a gente tinha que perceber a história em vários pontos, a gente tinha que verificar várias nuances, né? Então a história do ponto de vista econômico, a gente tinha que ver a questão do envolvimento popular, a questão da participação das escolas, e daí é que entra a questão do concurso, né? Porque essa revista ela não tem só os textos dos escritores, a gente tem um trabalho lindo dos alunos, a história narrada em cordel, produções incríveis, inclusive. Então a gente tem várias coisas nessa revista, tá? E eu acredito que eu tenho um trabalho belíssimo. Muito bem. Já foi falado aqui a respeito da primeira edição aqui da revista, né, que está sendo lançada hoje, mas assim, na sua opinião, você considera que a revista, nesse primeiro momento, nessa primeira edição, ela deu conta de registrar tudo que é inerente à festa do 2 de julho de Caetité, ou será que teríamos mais conteúdo para possivelmente outras edições?
vou usar aqui as palavras de Dona Aguinalda Publi de Castro. Ela disse numa publicação que o potencial histórico de uma cidade não se esgota nunca, porque tem sempre novos ângulos a serem vistos e revistos, né? Então, eu acredito que isso, e aqui a gente tem só o pontapé inicial. Eu acredito que numa próxima edição a gente tenha um material bem melhor, até porque tudo que a gente faz, depois a gente começa a perceber onde aqui, que a gente podia ter melhorado tal coisa, né? A gente pode, aquele rio que passou ali, né? Que a gente mesmo olhando ali com uma lupa, a gente sempre deixa passar alguma coisa, tá? Mas eu acredito que tem material sim. A história de Casté é riquíssima, tem muita história para contar ainda, né? Como ele disse aquele dia, eu também precisava vender meu peixe, né? Porque eu tenho um material em casa, estou produzindo justamente sobre a história de Casté a partir do ano de 1970, falando das transformações da cidade. E eu queria alinhavar as coisas, né? Então eu aproveitei e para anunciar também que o trabalho está no forno e que quando estiver pronto eu quero todo mundo aqui para valorizar ele. E isso quer dizer que a minha missão foi organizar a revista, tá? Dar o formato e também escrever algumas coisas, né? Eu deixei minha marca lá também na revista, mas quando pensei nos textos, eu sabia que não podia faltar a linguagem rebuscada de Dr. Eduardo, de quem sou fã. Certo? Então, assim que comecei a organizar, conversei com as meninas e disse, olha, a gente tem que conversar com o Dr. Eduardo, porque ele tem que fazer um texto aqui, algo além da festa, né? Então, eu que sou muito afeita às erudições, aos termos técnicos ali, então achei que ele nos presenteou com um texto encantador. Imaginei também que, quando estava pensando sobre a Morama e outras coisas, que eu vi pouco. Porque nas edições antigas, eu ainda era menina, então guardei algumas lembranças, mas não sabia muitas coisas. Mas imediatamente pensei na figura de Fábio Silveira, o colega acadêmico, que tem um linguajar também envolvente. Imaginei que ele pudesse falar e realmente ele fez um texto maravilhoso sobre esse assunto. A gente pensou também na contribuição de André, que já falou aqui, que também nos presenteou com algo maravilhoso. E não para por aí. A gente tem que agradecer a todo mundo. Oi? Certo. Então a gente foi buscar aqui outros nomes aqui, que aqui mais tarde ela vai citar, tá? A participação dos historiadores foi significativa, foi excelente, dos alunos, enfim, de todo mundo. Então eu quero ressaltar que não é um trabalho de Márcia Aidê, tá? Eu sou organizadora, eu sou colaboradora, por acaso escritora também. E uma das coisas que a equipe, né, vamos dizer assim, a equipe gestora dessa ideia imaginou é que como é que a gente chegou aqui hoje, enquanto Secretaria de Educação, enquanto Prefeitura Municipal de Caetité, dentro dessa festividade, né? Como é que a gente chegou, a gente passou, né, lá de uma comissão organizadora para a figura dos festeiros e a gente chegou na Prefeitura. Então eu falei assim, peraí, essa tarefa é minha, porque eu fui praticamente testemunha ocular desse processo. Então eu escrevi um texto sobre isso, está lá na revista, né? E para isso eu fui atrás, como não há nada escrito, né? Eu fui atrás de quem sabia. Então eu não posso deixar de citar aqui, Fabiano e todo mundo, né? Que para a escrita do texto, para a escrita de vários textos, né? Várias pessoas contribuíram. Várias pessoas colaboraram, e eu falo do meu especificamente porque se não fossem as pessoas que eu entrevistei, o texto não teria saído e eu gostaria de citar. Então, eu não dei conta de entrevistar todo mundo que estava, né, assim, porque eu saí de licença um pouco antes, né, minha bebê resolveu querer nascer antes da hora, então não deu tempo eu entrevistar todo mundo que estava previsto. Mas eu ainda consegui entrevistar Aloísio Gomes,
de Carvalho, né, o filho de seu Lu. Eu entrevistei Fabiane Lemos, que foi uma conversa ótima, que a gente deu muitas risadas e coisas que eu não sabia, tipo, por que o grupo de montaria Burro Preto, primeiro, se chama Burro Preto? Alguém sabe? Eu também não sabia, não, mas quem quiser saber, vai ter que ler. E aí depois eu fui entrevistar todas as secretárias de educação que assumiram, que pegaram o filho na mão e falaram, vamos, meu filho. E aí eu comecei a entrevistar a secretária Gina Lúcia, que foi a primeira que assumiu o 2 de julho enquanto secretaria de educação. Depois eu fui para a Rosemária Juazeiro, que assumiu depois. Gina Lúcia lançou a semente. Rosemária Juazeiro falou, não, vamos fazer essa semente crescer e dar frutos. Eu entrevistei a professora Yamara Junqueira, que assumiu depois de Rosemária e assumiu um período complicado, né, Yamara? Foi bem quando começou a pandemia. Como é que fazia a festa 2 de julho em tempo de pandemia, gente? Né? Pois é. Então, depois eu entrevistei a professora Maria José, que ainda pegou um pouco dessa dificuldade, né? E eu não sei de onde é que ela tirou tanta ideia, mas, enfim, ela entregou um 2 de julho em tempo de pandemia, com atos muito simbólicos, né, Dede? E aí depois eu entrevistei o professor Jorge, que tipo assim, pegou aquele período difícil de retomada, como se tivesse que começar tudo de novo. Não foi, Jorge? O ano passado. Para além dessas secretárias, eu ainda entrevistei Pedro Falso, que deve estar por aí em algum lugar. Olha lá, Pedro ali. Enquanto, tipo assim, o outro lado, grupos de montaria, como é que se deu essa relação, dessa transição, né? Entrevistei festeiros também, como o Dr. Paulo e Nilva, que acabou entrando um pouquinho no que André falou, né? Das questões de usar o 2 de julho enquanto vitrine política. Eu me deliciei, foi muito, assim, muito gostoso essas entrevistas, né? Então, eu tive que parar, porque não dei conta devido à situação pessoal, mas a gente tem que retomar, viu, Jorge? Viu, senhor prefeito? Ó, né? Foi muito gostoso. E agora, Fabiano, vem a parte mais fofinha, mais deliciosa, que é o que Dede já falou. Gente, o produto que veio do concurso do Bicentenário foi muito gostoso. Foram centenas de textos, de desenhos, sabe? De acrósticos, de memórias, que a gente viu com isso, que os professores trabalharam o assunto em sala de aula. E os meninos devolveram isto em forma de trabalhos escolares, que alguns estão na revista, outros a gente ainda pode usar depois. Fabiano? Falei demais, meu Deus. Vamos lá. Estamos dentro do tempo ainda, Marcelo? Acho que essas pessoas que colaboraram com a Fernanda aí nas entrevistas, eu já consegui visualizar algumas delas aqui, né? Eu já vi a professora Rosemária, a professora Yamara, Pedro, né, que sinalizou ali com a mão, mas eu não sei se a professora Gina também está aí. Trabalhando. Mas é isso. Fabiane, né? Fabiane está aí, né? Tá, né? Sim, tá lá. Pronto. A gente deu boas risadas, não foi, Fabiane? Lembrando do grupo de cavalgada feminina. Gente, é uma diversão. Grandioso projeto. Vocês falaram de um projeto inicial, já ganhou essa repercussão, né? Imagine o que vem por aí, né? Que responsabilidade. Algo mais a acrescentar, professora? Não, várias coisas, mas não posso. Então, paro por aqui. Para mim está sendo um presente estar aqui hoje, vendo essa história sendo contada, e pessoas vivas aqui ainda que têm assim né? Me orgulho de meu primo Luiz Zito pela sua palestra aqui, pela sua explanação, e quero desejar uma boa noite a todos e Deus abençoe a todos. Agora convidamos o excelentíssimo senhor prefeito Laudécio Aguiar para suas considerações e anunciar oficialmente o lançamento da primeira edição dessa revista. Pessoal, boa noite a todos. Não vou usar da formalidade não, porque seria repetir muitos nomes, tantas pessoas ilustres, ou melhor, todos ilustres aqui nesse auditório. Então eu iria passar muito tempo repetindo, e assim eu fortaleço mais uma vez meu boa noite por atacado. Como é interessante, é importante nós estarmos aqui ouvindo verdadeiras aulas
quando estudávamos nas escolas primárias, ginasial, segundo grau, tínhamos a matéria História. Eu me lembro aqui agora, está me lembrando aqui de professor Edilson Batista, professora Danúzia, e a história vem realmente refletindo um pouquinho a mais naqueles momentos. Mas depois de tantas palestras, de falar da história de Caeté mais profunda, a gente fica assim com essa vontade, doutor Eduardo, de aprofundar ainda mais para saber da nossa história. Valmir, Jorge como secretário, a toda a nossa equipe, a todos os nossos colaboradores, colegas da Prefeitura. Nesse momento, eu fico aqui com uma responsabilidade tamanha, estando como gestor municipal, porque nós estamos vendo, estamos observando e temos a nossa cultura viva dos professores, dos educadores que já se foram. Mas aqui nós podemos perceber nessa noite quão é importante, quantos bons mestres nós temos aqui, Jorge, na nossa fase. E também não podemos esquecer de que a educação é um investimento constante, contínuo, e essa responsabilidade está sobre os nossos ombros. Teremos que ter essa lembrança dos que já se foram, valorizar os que aqui estão e pensar também nos que virão, para que a história de Caeté, ela não perca, ela não morra, e ao contrário, que tenha sempre a sua evolução, sempre o seu nome no grau que ela mais merece estar. Eu vou fazer uma pequena leitura aqui, justamente para não estar roubando o nosso tempo, né? Que eu sei que tem ainda palestrantes a fazerem aqui as suas declarações essa noite. É com grande honra e emoção que me dirijo a todos vocês neste evento especial, o lançamento da revista do Bicentenário da Independência do Brasil na Bahia. Este é um momento significativo para a nossa cidade, pois temos o privilégio de fazer parte da história da nossa amada nação. Ao longo dos últimos 2 séculos, o Brasil passou por inúmeras transformações e desafios, e a Bahia sempre esteve na vanguarda dessas mudanças. Foi aqui que o grito da independência ecoou mais alto, libertando o nosso país do jugo colonial e abrindo caminho para o futuro de esperança e liberdade. Ao celebrarmos o bicentenário desse evento histórico, é importante refletirmos sobre o legado deixado por aqueles que lutaram com coragem e determinação para garantir a nossa independência. A revista que lançamos hoje é uma homenagem a esses heróis e heroínas que enfrentaram batalhas árduas em prol de uma nação livre. Nas páginas dessa revista, vocês encontrarão os detalhes que tecem a memória de uma nação, imagens inspiradoras e uma análise profunda dos momentos chaves que marcaram essa jornada. Teremos a oportunidade de relembrar a coragem de figuras como Maria Quitéria, que se vestiu de homem para lutar pela liberdade, o general Labatut, que liderou tropas na luta contra as forças coloniais, e Caetité, que abraçaram essa causa. Além disso, a revista também destaca o papel de Caeté nessa história. Nossa cidade foi palco de importantes articulações e abrigou personagens que contribuíram para a independência. É um momento de orgulho e reconhecimento para todos os caetitenses. No entanto, o bicentenário não deve ser apenas um momento de celebração, mas também de reflexão. Precisamos olhar para o passado e aprender com nossos erros e acertos. Devemos refletir sobre os desafios que ainda enfrentamos hoje em nossa sociedade e trabalhar juntos para construir um futuro melhor. Que essa revista do Bicentenário sirva como instrumento de educação, de fortalecimento da nossa identidade e de incentivo à preservação da memória histórica. Vamos nos inspirar no exemplo daqueles que vieram antes de nós, para que possamos construir uma Caeté ainda mais próspera, justa e igualitária. Agradeço a todos envolvidos na criação dessa revista e a todos os cidadãos de Caeté que se dedicam diariamente para construir uma cidade melhor. Vamos lembrar do nosso passado com gratidão, viver o presente com determinação e olhar para o futuro com esperança. Que o bicentenário da independência do Brasil na Bahia seja uma celebração de união, respeito e amor por nossa terra e nossa gente. Juntos podemos continuar a escrever a história de Caeté, construindo um futuro brilhante
para as próximas gerações. Viva a independência, viva a Bahia e viva a Caetité, velho!